epidemia. A gente tem contato com essa palavra aqui geralmente quando tem alguma doença, alguma notícia de algo que está se espalhando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Isso geralmente nos deixa um pouco preocupados, mas para a gente não ter medo dessa palavrinha aqui, eu vou correr até o Conjunto 1 do UFN e falar com a professora Ana Paula Becker, que coordena o curso de Biomedicina aqui da nossa universidade, para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Vamos lá! Então, é isso mesmo, não tem por que ter pânico. A gente trata como epidemia quando um grupo de pessoas adquirem a mesma sintomatologia, a mesma doença pelo mesmo agente infeccioso, né? Então, a gente poderia citar como exemplo, bem clássico em Santa Maria, a toxoplasmose, né? Se configura então como uma epidemia. Mas, como em todos os outros casos de epidemia, existem, né, profissionais trabalhando em cima disso, buscando saber o agente infeccioso, a causa, a doença, novas formas de diagnóstico, de tratamento, enfim, monitorando. Monitorar é a palavra. Os tipos mais comuns de epidemia que a gente tem, o mais comum, inclusive, a gente poderia citar a gripe, né? Então a gripe, ela, principalmente no nosso estado, ela acomete sempre no inverno e existem profissionais que buscam a prevenção por meio de vacinas e também o estudo dessa epidemia para evitar futuros casos. Mas afinal, por que acontecem esses surtos de doenças? A causa da epidemia ela é multifatorial. Na maioria das vezes, se a gente for pensar no agente causador da epidemia, é porque ele sofreu uma mutação. Por exemplo, o caso da gripe A, né, da H1N1. É um agente que a gente já conhecia, causava gripe, porém ele sofreu uma mutação e agora ele está mais forte perante o nosso sistema imunológico. A gripe é um vírus que muda muito e por isso que todo ano são realizadas campanhas de vacinação para nos proteger, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, várias epidemias de gripe fizeram muito estrago ao redor do mundo. Por exemplo, a pandemia de gripe espanhola, que ocorreu entre os anos de 1918 e 1919. Ela foi tão séria que estima-se que mais ou menos 100 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência dela. Eu sei que essa calma aqui não tem nada a ver com a informação que a gente acabou de passar, mas vai por mim, fica tranquilo. Existe um profissional que trabalha diariamente monitorando, analisando e acompanhando diversas doenças que podem nos fazer mal. Eu sou o Ander, sou docente do curso de Biomedicina da Universidade Franciscana e o profissional de vigilância epidemiológica é um profissional que pode ser advindo de qualquer área da saúde, sobretudo das áreas mais relacionadas à enfermagem, à biomedicina, tá? E é um profissional que tem uma representatividade no sentido de que ele é a pessoa envolvida na investigação dos surtos epidemiológicos, está envolvida no controle de infecções hospitalares e está em constante acompanhamento da evolução de doenças, até mesmo as sazonais, no âmbito municipal, sobretudo também estadual e no SUS. A vigilância epidemiológica ela é fundamental para fazer o controle de doenças que a gente chama normalmente de doenças de notificação compulsória. Coqueluche, o H1N1, sífilis, doenças que tenham uma alta transmissibilidade, uma alta chance de contato, ou com um grande prejuízo, inclusive social. Uma pessoa com gripe, uma pessoa acamada é uma pessoa que vai acabar desempenhando menos suas funções, vai acabar tendo maior custo com, às vezes, procedimentos de internação, muitas vezes com medicamentos. Então se faz esse controle até mesmo para poder orientar em situações como recentemente a gente viveu aqui na cidade, como foi o caso do surto da toxoplasmose, para orientar medidas de bloqueio ou medidas de precaução para que as pessoas possam minimizar a chance de virem a ser contaminadas. A minha aproximação com a vigilância em saúde, ela surgiu na minha pós-graduação, né, durante a residência, que no município aqui de Santa Maria surgiu o surto de toxoplasmose. Você viu a necessidade da inclusão do profissional biomédico para auxiliar, enfim, nos critérios de diagnóstico,
para fazer toda a estruturação da investigação em si, para triar as pessoas que deveriam receber o tratamento, para fazer realmente o desfecho daqueles pacientes. Mas antes mesmo desse momento do surto, o biomédico já estava inserido lá na vigilância em saúde, no setor de vigilância ambiental, onde os conhecimentos a respeito das zoonoses que o biomédico detém é muito importante para auxiliar, então, no controle dessas doenças que acabam acometendo a população. Pois é, como disse o professor, o biomédico é um dos profissionais que pode atuar nessa área. O curioso é que as pessoas que pensam em fazer biomedicina sempre pensam na parte clínica, na parte da análise clínica desse curso e não sabem que essa é uma das mais de 30 áreas de possibilidade de atuação de um biomédico. Sobre o curso de biomedicina, até pouco tempo atrás a gente teve uma reforma de matriz curricular, toda a universidade passou por essa reforma e nós notamos que os alunos, ao ingressar no curso, não tinham a noção das 35 habilitações que o curso proporciona. Por causa disso, a gente colocou uma disciplina nova no início do curso que tem a intenção justamente de mostrar essas 35 habilitações. Então, acho que como profissional biomédico, posso te dizer, quando eu entrei na biomedicina eu não sabia que ela era tão ampla e hoje acho que talvez os alunos novos saibam aqui na Universidade Franciscana pela introdução dessa disciplina que permite a eles conhecer todas essas áreas. Mas a totalidade das pessoas ou até dos alunos não sabe que é tão amplo. Então a biomedicina pode atuar junto à vigilância epidemiológica. A gente tem aqui na universidade casos de alunos fazendo residência, que é quando tu termina o teu curso de graduação, tu já é um profissional biomédico e tu faz uma espécie de especialização, porém essa especialização, ao invés de ser paga, ela é remunerada. Então a residência, o programa de residência ele é remunerado e existem biomédicos atuando nesse programa de residência junto, entre outras áreas, junto à vigilância epidemiológica. A importância dessa atuação, existem outros profissionais de nível superior também atuando, mas a importância dessa atuação é atuar na prevenção e no planejamento de futuras formas de barrar essas disseminações dessas doenças. Então, o profissional biomédico que está atuando na residência junto à vigilância, ele vai estar atuando em campanhas de vacinação, em educação continuada para prevenção de futuras epidemias, né, para evitar essa disseminação. A forma de trabalhar, claro, como as vigilâncias são vinculadas às secretarias de saúde, é via concurso público. E sim, passando é bem remunerado. A biomedicina, ela eventualmente é um pouco desconhecida no Rio Grande do Sul porque ela é jovem. Somos muito jovens no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, em 1970, data de 1970, foi quando iniciou os profissionais biomédicos em São Paulo. Mas no Rio Grande do Sul nós somos relativamente jovens. Faz questão de alguns anos, não quero te mentir, mas questão de 5 ou 6 anos que nós temos um conselho no Rio Grande do Sul. Antes éramos vinculados ao Conselho de São Paulo. O desconhecimento é pela imaturidade, no sentido de ser jovem, o nosso curso aqui. O que é bom, porque algo jovem possibilita, né, abre um leque para ambas possibilidades, enfim. Mas somos um curso relativamente jovem. Bem, a minha história com a biomedicina é um pouco engraçada. No início, quando eu estava ainda no ensino médio, eu tinha ideias assim de que eu gostaria de ser um cientista. Eu sempre tive esse pensamento, eu quero trabalhar com ciências, eu quero fazer experimentos. Então, o meu primeiro momento, assim, eu gostaria de ser químico. Mas eu vi durante esse período do ensino médio que a química talvez não iria abranger tanto as áreas da biologia, que eu também me interessava. Então eu mudei de opinião e queria ser biólogo. E daí eu comecei a estudar, enfim, para o processo de vestibular, que é um pouco demorado, né? Tem que escolher a universidade e tal. E daí, nos meus últimos meses, assim, de estudo, eu descobri a biomedicina. Mas a minha decisão de fazer a biomedicina em si surgiu meio que em cima, assim, do momento. Foi uma semana antes, assim, de decidir a matrícula. Daí eu escolhi a biomedicina e a partir dela, que eu iniciei, né, a graduação, eu comecei a conhecer a biomedicina a fundo e eu fiquei, cada dia que passava, mais apaixonado pela biomedicina porque eu vi que ela era muito ampla e tinha muitos campos de atuação onde eu poderia atuar. Por exemplo, eu não precisaria ficar apenas no laboratório, eu poderia sair do laboratório e realizar outras atividades, como é a própria vigilância de saúde. Yersinia pestis. Isso aqui parece um palavrão, mas não é. Na verdade, esse é o nome da praga que assolou, que dizimou boa parte da Europa lá no século XIV.
A peste negra foi responsável por uma das maiores pandemias que o nosso planeta já viu. E estima-se que o número de vidas perdidas em decorrência dessa doença chegou perto do número total de habitantes do Brasil, cerca de 200 milhões de pessoas. Apesar de toda a evolução científica no tratamento, diagnóstico e principalmente na descoberta da cura de diversas doenças, há uma epidemia que vem dando muita dor de cabeça para quem trabalha nessa área. É a epidemia das pessoas que cultivam o pensamento anti-vacina, das pessoas que não pensam em vacinar seus filhos e que pensam que as vacinas podem até nos fazer mal. A gente tem que ter a noção de que atualmente as pessoas elas migram de forma mais rápida, então você se desloca de forma mais rápida. Nós temos grandes eventos aí que são grandes propulsores de problemas. Nós temos desastres e catástrofes ambientais que acabam também por conseguinte deixando aí um legado de infecções, né, de doenças. Então essa forma de ser contra a prevenção, ser anti-vacina, na verdade acaba se tornando uma irresponsabilidade, né? E acaba sendo fundamental a observância disso porque é através disso que a gente vai tentando então ampliar essa cobertura vacinal, tentar fazer com que a população acredite que, na verdade, as doenças que são imunopreveníveis através de vacinas, elas precisam ser melhor orientadas no sentido da imunização. As pessoas precisam se vacinar, porque a gente está tendo aí o retorno de doenças que até então elas haviam sido até mesmo esquecidas, né? E recentemente o Brasil, por exemplo, perdeu o título internacional de território livre do sarampo. Bom, essa onda de pensamentos que a vacina não é boa ou de pensamentos anti-vacina, ela é muito perigosa. A vacina ela é segura, ela é eficaz e mais do que isso, ela é necessária no nosso mundo globalizado. Se a gente for pensar há 20 anos atrás, quantas pessoas tinham viajado para outros países ou para outros estados? Hoje esse número triplicou, quadruplicou, não saberia dar dados. Mas essa circulação de pessoas por essas áreas torna a vacina ainda mais importante. E não tem risco nenhum, não tem que ter medo. A quantidade de testes que se precisa fazer para colocar uma vacina em circulação é absurda, então ela é bem segura mesmo e, mais do que segura, necessária para convivência em aglomerado. Pois é, e as epidemias já viraram até tema na cultura pop. Pois hoje é muito comum a gente ver filmes, ler livros e até mesmo jogar jogos eletrônicos que têm como temática a destruição da humanidade por conta de alguma doença, de algum vírus. Mas o cara só tá falando de doença aí, bicho, daqui a pouco vai aparecer até zumbi nesse programa e eu não vou estar aqui quando isso acontecer. Professor, ajuda aqui, professor. O rapaz está assustado aqui, ajuda. Vamos deixar ele calmo. Não, a gente não vive uma realidade próxima aos zumbis, mas a gente vive a realidade próxima do ebola, a gente vive realidade próxima de novas cepas de vírus, de bactérias, de protozoários, e a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante, tá? E a vigilância se faz através da atuação permanente do profissional, né, do acompanhamento e, sobretudo, das notificações. Se a gente não coleta dados e a gente não se debruça sobre eles, não analisa, a gente não tem como propor mudanças. Então, a vigilância ela vem no sentido de auxiliar a tomada de decisões políticas, a direcionamento de verbas para determinadas campanhas ou até mesmo a elaboração de materiais de educação e saúde para que a gente possa informar a população da maneira adequada e tentar minimizar o impacto à saúde humana causado por uma série de agentes infecciosos. Bom, já que a gente trouxe o assunto cultura pop para o programa e os filmes de super-heróis estão cada vez mais populares, será que a gente pode imaginar um mundo em que as doenças são os vilões e o vigilante epidemiológico é um dos heróis? O vigilante epidemiológico ele pode ser aquele vingador, assim, ele vai lá e tenta salvar a pátria, enquanto que o agente causador da epidemia seria o cara mau do filme. Então, sim, o vigilante vai fazer todo o planejamento para que isso não se dissemine. Claro que é um trabalho a longo prazo, porque tu vai planejar a partir de uma coisa que está acontecendo para que futuras gerações, futuras pessoas, ou no ano futuro, como é o caso da gripe, não aconteça. Mas sim, ele é o salvador. A gente está quase se encaminhando para o final do programa. Mas você lembra lá do Ronaldo, que falou que estava com muitas dúvidas na hora de escolher a graduação que ele ia fazer? Será que o Ronaldo de hoje, se pudesse mandar um recado para o Ronaldo lá de trás, que está pensando em qual graduação fazer,
Que recado seria esse? Olha, o Ronaldo que estava em dúvida, se eu pudesse falar para ele, eu falaria para ele: pegue e vai, segue que vai estudar bastante, vai ter certas dificuldades em aprender determinados conteúdos, mas que vai valer muito a pena e é uma profissão muito linda. Se me fosse hoje dada a opção de escolher outro curso que não biomedicina, eu escolheria a biomedicina com 100% de certeza. A nossa dica de despedida, na verdade, é um recado bem simples, um recado bem antigo que a gente ouve desde pequeno. A prevenção é sempre o melhor remédio. Com certeza. Infelizmente a gente não tem ainda agregado muito essa fala à nossa prática, mas prevenir é sempre melhor do que remediar. A gente precisa caminhar nesse sentido. A prevenção das epidemias, elas estão baseadas no qual é o agente que está causando essa epidemia. Se é um agente viral transmitido via respiratória, a prevenção vai ser proteger a boca, o nariz ao dar um espirro, lavar as mãos. Agora, se é um agente que é por contato, a prevenção, claro, mais uma vez a gente cai na higiene das mãos. Então a prevenção é baseada no agente infeccioso, seja ele vírus ou bactéria. Por isso também é bem importante o estudo das epidemias, porque a partir do estudo a gente vai saber o agente infeccioso, a partir do agente infeccioso é a forma de transmissão, como prevenir. Chegou ao fim, mas fica com a gente que ainda tem muitas áreas novas pra gente descobrir. Te vejo na próxima semana, na nossa próxima caçada.